Porque é o seguinte, vamos lá. Quando você escala, e o Barba já tá passando da hora do Barba entender isso. Quando você escala no mesmo time, Scarpa, Bernard, Dudu, e eu não tô falando que o Dudu é fronha não, tá? Eu tô falando que quando você escala esses três aqui e mais o Igor Gomes, esse time aqui vai perder na competitividade para qualquer time que jogar. Pode escrever isso aí. Você tá jogando aqui contra um time que tem 4 jogadores que não marcam. Aí eu vou juntar aqui o que ontem não funcionou, que é o Casserra. Coitado. O Casserra, eu tô começando a achar que a Cigana enganou ele e o Atlético. 10 milhões de euros, né? É isso. 10 euros. Porque é o seguinte, o máximo que eu consigo falar com vocês do Casserra até hoje é que é esforçado. Se um dia você disser pra mim, irmão, que eu sou esforçado no que eu faço, das duas uma, ou nós vamos brigar muito, ou nunca mais eu vou olhar pra sua cara. Não, aliás, são 3 opções. Eu não olho mais pra sua cara, ou eu brigo pra caralho com você, pra cacete, desculpa, ou eu peço demissão, irmão. Que eu não posso com isso. Olha só, HG, você tá olhando pra mim com esse olho torto? Não, tô vendo uma mão muito pesada, assim, aqui, pro você cara. falou... O Hulk não pode jogar sozinho, mas o Casierra pode, tem que render. Peraí, irmão, não falei sozinho, não falei sozinho, não. Falei 5 nomes aqui, ué. Eu falei 5 nomes. E aqui eu não acrescentei. Daqui a pouco eu vou falar, eu ainda não cheguei no programa. Eu ainda não acrescentei aqui, Harry Potter, sim, um outro nome. E ai de vocês defenderem. O Alonso, ele é um ex-jogador em atividade. Aqui, ontem o Atlético, olha só, se na terça-feira a gente viu um Cruzeiro entendendo o que é a competição continental, de entrega, de vontade, de dedicação, ontem a gente viu um time jogando sabe aquele jogo do Zico, no final do ano, que tem lá o Jogo das Estrelas. Jogo das Estrelas. A gente viu um time, basicamente, que tinha um entendimento que aquilo ali era o Jogo das Estrelas. Era só ficar correndo de um lado para o outro, sem esforçar muito. O segundo gol que o Atlético toma, o modo que o Alonso tá marcando e o pulo que ele dá, isso eu fazia na pelada, no final de pelada, quando eu jogava bola. O jeito que o Alonso vai para tentar marcar ou obstruir a jogada adversária é um escárnio. E outra coisa, ter Igor Gomes, Scarpa e Bernard, o HG estava falando, eu tô com os nomes anotados aqui para não deixar de escapar esses nomes. Igor Gomes, Scarpa e Bernard juntos, hoje, é pedir para o fracasso. Eles não conseguem mais entregar nem próximo daquilo que já entregaram em um momento. Igor Gomes, Scarpa e Bernard. Júnior Alonso está fazendo hora extra no Atlético, já tem muito tempo. Algo precisa ser feito. No início do mês passado, surgiu a informação que ele poderia sair do Atlético no meio do ano, para ir para jogar no futebol, até no futebol da Liga Americana. Cara, se isso vai acontecer mesmo, só prepara ele para o tchau. Porque hoje ver o Júnior Alonso também nesse time do Atlético é um escárnio. Na lateral, então, deu dó, deu pena ver a movimentação do senhor Júnior Alonso. Eduardo Domingues, aspas. Por que eu tô abrindo aspas? Porque aqui a gente, por causa da Conmebol, a gente não pode utilizar as aspas do Domingues, a entrevista toda, a gente não pode mostrar para vocês. Então eu vou ler. Eduardo Domingues, abre aspas. Conversamos antes do jogo. Não é porque estamos vestindo o escudo desta grande instituição que temos que pensar que somos melhores que o outro. E de verdade, todo jogador do Atlético ontem parecia ter na cabeça a certeza de que era uma equipe muito superior ao Porto Cabedelo. É inadmissível a postura dos jogadores do Atlético. Ah, Elton, mas era um time todo reserva. Não importa. A postura dos atletas é inadmissível. Isso é algo que é inegociável. Você não negocia postura dentro de uma competição continental. O que o Atlético fez ontem foi um papelão, uma vergonha ter perdido. O Atlético teve postura de amistoso em uma competição continental. Então é algo que definitivamente não pode acontecer. Esses caras deviam ter vergonha, uma plena vergonha na cara, porque parece que o Eduardo Domingues, na coletiva dele, sentiu uma vergonha uma letra, tremenda.
Sentiu uma vergonha tremenda. Só para fechar meu comentário, eu vou abrir aspas de novo para Eduardo Domingues, que eu acho importante a gente ter o que ele pensa sobre o jogo. Não podemos admitir uma atuação como esta. Estamos decepcionados, como fizemos esse jogo hoje, pela nossa torcida. Vão nos criticar e tem razão. Então, pessoal, está aberta a temporada de críticas ao time do Atlético, porque foi uma vergonha. Sábado, independentemente de ser o time que jogou ou não, porque não é, tá, torcedor? Não é. Mas a postura Clube Atlético Mineiro, tem que ser totalmente diferente para tirar um pingo dessa imagem horrorosa em um jogo 11 horas da noite, que o torcedor atleticano trabalhador ficou até 1 da manhã para assistir essa peleja terrível, vergonhosa do Atlético. Foi uma catástrofe o jogo de ontem do Atlético, né? Eu cheguei aqui, tava conversando com o Elton Novaes, no off, e eu falei com ele, cara, impressionante. Porque eu não tô falando sobre a qualidade do Puerto Cabello, eu tô falando sobre um Atlético que não competiu. Um Atlético que em momento algum entregou o mínimo que fosse contra o adversário. E aí a gente assistiu ao time do Puerto Cabello tendo oportunidades de fazer mais gols. O Atlético teve as oportunidades dele, é claro, mas o Puerto Cabello teve a oportunidade de fazer outros gols. O jogo, a derrota, poderia ser pior do que foi de fato. Então é lamentável que o Atlético tenha tido a postura que teve ontem. E eu tô 100% com o Eduardo Domingues quando ele diz na coletiva que o torcedor tem toda a razão de criticar. O torcedor tem todo o direito, toda a razão. O torcedor pode e deve ficar puto da vida com esse time, porque o que o Atlético apresentou ontem é vergonhoso. E aí eu de fato não sei se são os caras escolhendo o jogo, se esses caras não têm de fato capacidade para apresentar um bom futebol mais, mas o que precisa ser feito nesse momento é um Atlético pensar de fato numa reformulação completa desse plantel. E assim, vocês já falaram sobre o assunto, mas a atuação do Cassierra, um atacante de 10 milhões de euros, a maior contratação da história do Atlético, se essa, cara, o Atlético precisa rever muita coisa. Porque o Atlético precisava de um atacante que resolvesse. Eu não queria, mas aí a gente passa a ter que dar razão ao Sampaoli, de que o Cassierra não tinha condições de jogar pelo Atlético. Porque o futebol que ele apresentou ontem é ridículo. Ridículo. O Atlético ontem fez uma atuação ridícula. O Atlético, com esse futebol que apresentou no jogo de ontem, não consegue nem se classificar nos playoffs da Sul-Americana. Então, tem jogador que precisa se explicar muito nesse time do Galo. Pois não, Valu? HG, vamos lá. Primeiro, eu acho que o jogo de ontem colocou todo mundo, a quem ainda não estava nessa esteira da realidade, do quão curto, ilimitado, em termos de alternativas ao time principal, é o elenco do Atlético. Muita gente, por vezes, ainda continuava insistindo, né? Scarpa. A gente viu o Scarpa ontem num nível de confronto que era bem favorável. O jogo ontem era muito favorável. Muito favorável para Scarpa, para Bernard, que tropeçou na bola no primeiro. O Bernard tropeçou na bola no primeiro tempo. E assim, fez o gol, mas assim, cada momento que a bola ia no setor que o Dudu tava, a forma que ele se comporta em campo, marcando os movimentos, quando a bola chega no pé dele, ele tenta fazer a mesma jogada, driblar pra dentro, pra procurar uma batida, um passe. Outro jogador apagadíssimo. Eu fiquei com pena do Cissé. Então, assim, além dos jogadores, eu quero falar também, eu acho que o Domingues errou na estratégia, tá? Ele tem a maior responsabilidade é dos atletas, mas ele vai muito mal quando ele coloca o Alonso na lateral esquerda. Aí é uma escolha dele. Era jogo para o Pacini. Dá um pouco mais de rodagem pro garoto. Ele estava sentindo. O Pacini não tinha condições. Parece que teve um princípio de virose pela manhã e aí ele ia ser titular. Mas entrou, sabe por quê? Emergência. Não existe assim. O Alonso, gente, ele já não estava existindo, ele já ia indo mal na dele, que é a zaga. Como lateral esquerdo, a equipe
do Puerto Cabello ali com o Flores, o 70, mas o Vargas, o camisa 29 e os 5 Gonzalez acabaram com o Alonso. Acabaram. Enquanto o Alonso esteve em campo, ele foi feito de gato e sapato. O Igor Gomes não ajudava o Cissé. Cara, e é decepcionante ver o que se tornou o futebol do Scarpa. Assim, no Atlético. Ele definhou hoje. O Atlético precisa de arrumar algum tipo de situação para Scarpa, Bernard. Eu coloco o Dudu nesse pacote, mas não é simplesmente assim. É o que eu falo sempre, né? Se você vai desfazer de jogadores, você tem que trazer outros. Mas deixou bem claro, quando a gente fala assim, pô, isso aí não é jogo pro Scarpa, não é jogo pro Bernard. O Domingues saca corretamente o Bernard pra mim. O Cassierra foi mal? Foi mal. Mas eu só tô ponderando uma coisa. O Domingues, ele mudou o sistema do Atlético ontem. Ele deixa o Atlético só com o Cassierra na frente. No segundo tempo ele muda o sistema. Ele coloca o Reinier e coloca o jovem, que me fugiu o nome agora. Pacini? Não, o atacante. O Cauã Soares. O Cauã. Ele coloca que dá um bom chute ali no gol, ele volta a colocar o Atlético num 4-4-2. O Cassierra, que já está com problemas, naturalmente, ele ia ter muito mais problemas jogando isolado. E quem eram os homens para, digamos, alimentar o Cassierra? Scarpa, Bernard e Dudu. Então ontem foi, de fato, uma partida. Ele até consegue uma boa finalização dele de cabeça num lançamento do Lianco, que era o cara. E com Alonso, Vitor Hugo e Lianco, o Atlético voltou a ser, entre aspas, um pouco o Atlético do Sampaoli. Porque no momento de construir, a bola estava no pé desses 3 zagueiros. Desses 3 zagueiros, somente um tem capacidade e qualidade no passe, mas que tá voltando ainda, que é o Lianco. Porque a bola nos pés do Alonso e do Vitor Hugo, gente, o Alonso teve um momento que ele tava sozinho, ele foi pra cortar um cabeceio, ele cabeceou a bola daqui no Thiago. Ele não consegue cabecear a bola pra longe. E o Igor Gomes não participa, assim, a postura foi muito ruim. A equipe do Puerto Cabello, o Bamba, o camisa 47, ele tava parecendo o Patrick Vieira. Que isso? No Arsenal. Um cara galalau com passada larga, porque ele tinha metros. 2 metros de altura. Ele tinha metros no meio campo do Atlético. Por quê? Cara, nunca conseguiram se organizar o Cassierra, o Bernard, o Scarpa e o Dudu pra fazer essa pressão. Você esticava, ficava um longo trecho e você só via corre Cissé, corre Cissé, corre Cissé. Porque o Igor Gomes não ajuda pra nada. O Igor nada. Gomes, ele não ajuda ontem, pra nada. Pra mim, fez a pior partida dele. Ele não ajuda pra nada. Então, assim, os principais responsáveis, esses jogadores, tinham capacidade, pra mim, o suficiente pra fazer uma partida completamente diferente. O Atlético foi bem bagunçado, gente. Quando você pega os números do jogo, o Atlético entrou na bagunça do Puerto Cabello. Parecendo que era um time que era a 3ª partida e não é. É a 9ª partida. Eu acho que o Barba errou na estratégia, mas eu coloco principalmente na noite de ontem o desempenho dos atletas, principalmente desses que estão há mais tempo no Atlético. O Scarpa, o Bernard, o Cassierra foi mal? Foi. Eu acho que o Dudu fez uma péssima partida também, apesar de ter feito o gol. Igor Gomes, Alonso, enfim. E sobre Preciado. Tem gente aqui no estúdio que pode bater a cabeça no teto, arrancar os fios, Cita etc. nomes. O Natanael é titular hoje incontestável da lateral direita do Atlético. Incontestável. E aqui, eu não vou. Já que a gente tá distribuindo pra todo mundo, né? Tem culpa todo mundo, Tem né? culpa todo mundo aí. Então, os 3 lances de perigo, um virou bola na trave, o outro virou gol, Preciado ao lado do Lianco. Os dois não subiram um Gilete deitado. Pega esse lance aí que nós estamos mostrando agora pra quem tá no Esse é o YouTube. lance do primeiro gol. Que é o lance do primeiro gol. Pega esse lance E antes já tinha tido a bola na trave. Pega esse lance no início, quando o Puerto Cabello começa a tocar a bola no campo de defesa. Presta atenção, fixa a visão no Igor Gomes. Nossa. No Igor Gomes. Então, o que acontece? Repito o que eu falei aqui agora há pouco, no período de transição aqui com o jornal. Em que aspecto um time infinitamente o que não tem... infinitamente inferior em todos os aspectos, em que aspecto ele consegue igualar no jogo? Na competitividade. Porque na organização, você vai me desculpar, não pode ser, mas foi mais organizado.
correu mais, competiu mais, levou mais perigo. Agora, o pior de tudo isso vem agora, tá? O Puerto Cabello não precisou se esforçar muito pra ganhar do Atlético. Nada. Não, ué. Nada. Esse é o ponto. Não, com porque minuto quando a o bola time na joga trave, pô. demais contra você, se esforça, mas se mata em campo e ganha o jogo é uma coisa. Eu não precisei forçar a barra pra ganhar o jogo. Então, isso é muito grave. Quem viu ontem a coletiva do Barba, ele meteu letra e eu, se sou ele, começo a fazer. Atenção, Barba. Você tem que fazer no Atlético mais ou menos o que o Léo Jardim fez no Cruzeiro. Lá vai nós falar do Léo Jardim de novo. Ano passado, no jogo contra o São Paulo. Barra. Não, isso aqui não pode jogar. Entre você, escolher, colocar em campo esses caras aqui, que todo mundo, nós todos já sabemos do que eles são capazes de fazer. É unanimidade, você pode ver até no chat. O Valu fez a lista e bateu exatamente com a minha lista aqui. Que bateu exatamente com a sua, bateu exatamente com a do Thiago. A lista é a mesma. É a mesma. Aí você vai dizer assim, mas você vai poupar o Lianco? Cara, não vou poupar o Lianco não, ele falhou ontem. Tem contexto. Mas ele... Sim. Mas é pra um mim jogador ele nem que tá deveria voltando. ter ficado no campo O tempo tanto que ele ficou. Pra Tô mim com não valor, deveria. Tô com Tô você, com valor. eu tô ela. com você. Já conversamos ontem Eu sobre acho que isso. ele Por não extrema deveria... necessidade. Primeiro que eu acho que ele não deveria estar E ali. o Roman? Nem acho, Thiago. Nem acho. Eu acho que estão forçando muito a questão do Lianco. Não. Eu tenho coisas que de verdade eu tenho que guardar pra mim, que eu não posso falar no microfone. Tem um problema grave pra mim, que é o seguinte: você expõe o Lianco a uma situação de ter que marcar o Alonso. Eu não estou brincando. O Lianco, o tempo todo, o jogo todo, tinha que marcar o Alonso. Eu não estou exagerando, é uma figura de linguagem. Ele tem que marcar o Alonso. Aí você tem que preocupar com 2, 3 atacantes do adversário e mais o zagueiro que tá jogando pela também. esquerda. O Vitor Hugo, Corrimão de escada, viu? O Vitor Hugo parece que tá jogando com caco de vidro na cueca. Que é isso? É um negócio impressionante. Aí, cara, vai sobrar pra quem? Vai sobrar pro Preciado, que na hora do gol, no primeiro gol, eu marco quem tá atrás do Lianco ou eu marco quem tá atrás de mim? Eu não sei, velho. Eu não sei. Então ele fica louco. Por quê? Porque o problema do Atlético começou lá na frente. Ô, HG, volta um pouquinho, só vai pra bola na trave. A bola na trave já é um indício do que ia acontecer no jogo. Sim. O Lianco não subiu um Gilete deitado. É um Gilete deitado que ele não conseguiu subir. Então tem várias situações no jogo que isso aconteceu. Pode pegar os contra-ataques do segundo tempo. Velho, o Atlético poderia ter saído de lá ontem com sofrendo uma goleada como o Vasco sofreu no ano passado. Podia. O Atlético foi pego várias vezes no contra-ataque. Valu, teve uma hora lá que a gente tava conversando de dar dó. Dá dó da recomposição desses atletas que a gente tá falando. Vitor Hugo, Lianco, dando dó. O Cissé, cara, o que ele se esforçou, mas não tinha jeito. Tentou fazer o time não tava compacto, Ele ficava feito maluco correndo no meio campo sozinho. Aqui, tem um superchat aqui, eu vou ler, HG, do Gu HFVC. Gosto assim, também do YouTube, me ajuda, né? Os times brasileiros parecem que não ligam pra Sula, sempre utilizam as reservas. O próprio Renato Gaúcho nem viajou. Isso mostra o valor da competição. Acaba que os times brasileiros fazem um esforço danado para desvalorizar uma competição mesmo. Na Porque verdade, quando dão esses recados, que, cara, o Renato não ter ido pro jogo é um recado negativo. De que não valoriza. Ficou ruim. Eu acho feio o que o Renato fez. E o Atlético utilizar o time alternativo e outros clubes utilizarem o time alternativo vão dando um recado. Depois ficam clamando por uma competição de alto nível. Aí acabam com mais uma competição. Cara, e perdem uma oportunidade muito grande. Que é ranking. Garantia Libertadores. Garantia Libertadores, ranking, dinheiro, premiação e isso. caneco. Cara, o torcedor do Atlético, assim, eu posso falar aqui, porque eu vi a movimentação na temporada passada. Quantos atleticanos não foram pro Paraguai para assistir a final contra o Lanús? Quantos caras não ficaram revoltados com a derrota do Atlético pro Lanús? Exatamente. Então, velho, assim, bicho, custa valorizar uma competição como essa, até porque tem cara aí que não dá para jogar no Atlético. Tem cara que entrou ontem, velho, então, que já passou da hora de ir embora. Thiago, o Bernardo tá indo pro segundo ano dele no Atlético. Desculpa. Segundo completo. O Bernardo pode até mudar de hoje para amanhã e voltar a ser o Bernardo de 2013. Mas não dá, velho. O Bernardo chegou em julho de 24. De 24, tá completando o segundo ano dele. Segundo ano dele. E não mostra nada. Nada. O Scarpa, esse ano é uma extrema decepção. Esse é o Scarpa já tá no terceiro ano dele. O Scarpa chega em janeiro de 24. O Scarpa jogou 24, jogou 25. Bem 24. 25 foi um cara razoável.
E o 26 dele É um nada, é um nada. Ridículo. Ô Everton, foi você que trouxe a informação de algumas saídas no Atlético que o em Atlético julho, estuda né? as saídas do Você pode falar o nome? Bernard, Igor Gomes e Júnior Alonso. O Júnior Alonso já vai sair mesmo. Olha isso. Olha só. Já é um estudo que o Atlético tem. Então, esses caras, eles não podem realmente aparecer no time principal como opção, ou como salvação, ou como solução. Daqui até a parada vão ter que aparecer. Essa que é a notícia ruim. Essa é a notícia ruim. Por quê? Porque o Atlético não tem um elenco suficiente para aguentar os 16 jogos. Então você tem 15, duas situações. Né, você tem duas situações. Ou você castiga colocando esses aí para correr na Sul-Americana, mas é isso que vai porque acontecer. se eles tratam como um castigo jogar isso aí... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Atlético todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!